Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês uma meditação para o dia de hoje. O Senhor me fez abrir os olhos para um ministério muito poderoso que foi levantado de sobre a face da terra. É uma meditação que se encontra no livro de Mateus, ou no Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: E naqueles dias apareceu João, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, anunciai o caminho do Senhor, e endireitai a sua vereda. A Bíblia nos diz que João foi o último profeta levantado pela lei. João ele pregava uma mensagem direta, uma mensagem que vinha de frente, que confrontava, uma mensagem que transformava. E todos quanto ouviam a mensagem que vinha pela boca de João entendiam acerca dos seus pecados, entendiam que eles veridicamente precisavam mudar a sua maneira de viver, sua maneira de agir, sua maneira de falar. João foi uma voz, foi um sonho de Deus em andamento. Se formos estudar um pouquinho a história, está narrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vamos entender um pouquinho que João, primeiramente, ele é um milagre, um sonho, uma promessa. A mãe de João, Isabel, ela era estéril. E se não bastasse isso, ela era de avançada idade. Juntamente com seu marido, Zacarias, também, que era de avançada idade. Mas uma coisa que me chamou a atenção na história de João é o seguinte, que por mais que as circunstâncias digam que não, se foi Deus que falou, vai ter que acontecer. Porque aquilo que Deus faz não limita ele em suas promessas. Eu acredito nas promessas de Deus. Deus ele é fiel em suas promessas. E a Bíblia vem nos dizer que mesmo Isabel, sendo de uma idade avançada, sendo velha, sendo estéril, isso não pôde impedir a mão poderosa de Deus para agir na vida dela. Pelo contrário, foi motivo de milagre. Tudo que ela queria, tudo que uma mulher sonhava, era ter uma criança. E João não era simplesmente um sonho para se tornar realidade na vida de uma mulher. João Batista, ou o profeta agora, o qual eu acabei de anunciar, ele é uma promessa de Deus. E é muito curioso, porque muitos de nós temos promessas de Deus. E embora as circunstâncias digam que não vai ser possível alcançá-las, Deus ele vem na sua forma mais sublime para nos provar o contrário. E por mais que as circunstâncias digam que não dá, por mais que aos nossos olhos seja impossível, o que está escrito em Lucas 1,37, dito não por homem, mas dito por um ser que assiste diante do trono de Deus. Ele disse a si mesmo, o primeiro príncipe, o arcanjo Gabriel, disse assim, porque para Deus não existe impossível. Lucas 1,37. E com base nessas palavras, que eu venho disparar sobre a sua vida uma palavra profética, uma palavra que vai te dar esperança novamente. Eu não sei quais são os projetos de Deus para a sua vida, não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida. Mas se você acreditar em Jesus, se você depositar a sua fé em Jesus, se você conseguir se libertar de uma religiosidade, largar tudo que
todas as tradições para viver uma vida de adorador na presença de Deus, o impossível já não vai fazer mais parte do vocabulário que você tem hoje em dia. João Batista, ele teve um grande ministério, porque João Batista alcançou vidas. João, conhecido como o Batista, alcançou vidas. E o mais interessante de tudo isso é o seguinte: a Bíblia nos diz que ele era uma voz. A Bíblia nos diz que João Batista era uma voz. E dá dizendo que essa voz, ela clamava, ou uma voz que clama. Ou seja, a palavra clamor significa grito, gritar bem alto, de uma forma bem resumida. Ou seja, ele tinha uma missão. Foi Deus que inspirou o coração do profeta Isaías muito tempo antes de João nascer para dizer isso para o mundo. Vai vir uma voz e vai clamar no deserto, vai anunciar o caminho do Senhor e vai endireitar as veredas. O ministério de João Batista é muito forte, muito poderoso, porque os profetas são homens designados ou escolhidos e separados por Deus para serem os portadores ou para serem os porta-vozes de Deus na face da terra. O profeta fala aquilo que Deus manda. E João Batista foi o último profeta levantado pela lei. E uma coisa interessante na dispensação da lei, quando Deus ia usar um profeta ou um servo dele que tivesse a unção, o Espírito Santo possuía o indivíduo naquele momento, tomava seus lábios e falava por intermédio dele. Mas nós não vivemos no tempo da lei, nós vivemos na dispensação da graça do Senhor. E na lei o Espírito era dado sob medida. Mas na graça, ou no intermédio do ministério da graça, dispensação da graça do Senhor Jesus, o Espírito Santo é dado sem medida. Muitos pregam, muitos anunciam, mas por que a mensagem não surte um efeito como deve surtir? Foi nisso daí que Deus abriu meus olhos, porque a Bíblia chama para João de voz que clama no deserto. E o que nós ouvimos muitos pregarem por aí já não é mais uma voz, é um eco. E na noite desse dia, muitos irão pregar, muitos irão ministrar, mas serão apenas ecos. O que é um eco? Eco é uma repetição. Deus me deu essa inspiração no dia de hoje para dizer para você que você não tem que ser um eco. Você não tem que repassar informação, você não tem que copiar o ministério de ninguém. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma chamada. Você pode dizer, mas irmão, eu prego pouco, eu canto pouco, eu oro pouco. Comece a cantar pouco então. Comece a orar pouco. Comece a pregar pouco. Que Deus vai te honrar sobre o pouco que Ele te deu. Leve a mensagem de Cristo Jesus com aquilo que você conquistou de joelhos dobrados. Deus ele vai te honrar naquilo que você tem. Deus vai mudar a tua história. A geração que está de pé, faça a diferença. Seja uma voz, não seja um eco. João Batista era uma voz. E uma voz que clamava, uma voz que gritava, uma voz que anunciava. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem daquela uma que vai amaciar o ego do ser humano. A mensagem de João Batista não era uma mensagem de autoajuda.
A mensagem de João Batista era uma mensagem que confrontava, uma mensagem que anunciava, mostrava os pecados, uma mensagem de arrependimento. Olha só, ele falava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O mundo diz que arrependimento, tem uma adagem no mundo que diz: se arrependimento matasse, eu estava morto. Só que sorte ou promessa é que arrependimento não mata, arrependimento não tira vida, arrependimento gera vida, arrependimento dá vida, arrependimento dá uma nova chance, arrependimento traz você para perto de Deus. O pecado que todo ser humano comete afasta, mas a partir do momento que o ser humano reconhece o erro, se arrepende do erro, ele alcança perdão. E a mensagem de João Batista era essa: arrependam-se dos teus pecados, se arrependam dos seus atos. Mas por quê? Porque o reino dos céus está chegando. Ele estava endireitando o caminho, ou estava anunciando o caminho, endireitando as veredas para chegar ao Senhor. E a missão de todo aquele que se diz ser servo de Deus, seguidor de Jesus Cristo, é esse: anunciar o caminho e endireitar as veredas. O que me chamou a atenção no texto é o seguinte: porque a Bíblia diz que ele estava anunciando o caminho dos céus, mas também estava endireitando as veredas, estava corrigindo o que estava errado. Tem muita coisa que está acontecendo e muitos estão omitindo, mas a verdade não pode ser omitida. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus vai dizer a seguinte frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então João anunciou o caminho que leva aos céus, ele anunciou a Jesus. E o mais interessante que vamos estudar no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, se não estou me faltando memória, Maria, que foi escolhida para trazer o Salvador à terra, foi visitar Isabel, sua prima, sua irmã, perdão. E o que me chamou a atenção é que ela estava com o fruto gerado do Espírito Santo dentro do seu ventre. E quando ela foi cumprimentar a Isabel, João, dentro do seu ventre, começou a se mexer quando as duas se encostaram. Eu pude ter uma revelação poderosa da parte de Jesus, da parte de Deus, quando li este texto, é que foi naquele momento exato que Jesus deu a unção a João Batista. Foi naquele momento que o Deus que inspirou o coração do profeta Isaías quase 800 anos antes dele profetizar, de João nascer, naquele momento estava se cumprindo uma promessa de Deus. E assim também eu quero profetizar na sua vida, você que for ver este vídeo. Não importa o tempo que passa, querido, não importa as circunstâncias que você está vivendo, se foi Deus que te prometeu, a promessa vai cumprir, a promessa será cumprida. Os projetos de Deus não serão frustrados na sua vida, os projetos de Deus não serão frustrados na sua família. Eu profetizo em nome de Jesus que Ele vai mudar a tua história. Você vai ser uma voz nessa geração. Você não vai ser um eco nessa geração. Você vai ser uma voz que vai clamar e vai anunciar o caminho que leva aos céus. Até aqui me permitiu o Senhor, que Ele possa te abençoar a sua vida, seu ministério, sua chamada. Lembre-se, seja uma voz
não seja um eco. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.